Muito obrigada, né? Queria agradecer a oportunidade, o carinho. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha trajetória, a trajetória do meu pensamento quando o assunto é consumo. Mas não é qualquer consumo, né? São as compras públicas sustentáveis. Tá? Tem uma parte do meu currículo, que é sempre a primeira que eu falo, que não cabe no Lattes, né? Eu sou mãe do Rafa, tenho um rapazinho de 10 anos, e ele, desde que nasceu, ele me apresentou outros pontos de vista. Então, é sobre esses pontos de vista, essa inquietação que eu carrego comigo, que eu quero conversar com vocês, quando o assunto, né, é tomada de decisão em compras públicas sustentáveis. Tá? O que a gente precisa saber para promover, né, um processo licitatório com planejamento, né, com governança, de forma eficiente? Então, o que eu vou passar para vocês acho que é melhor ficar desse lado aqui, né, para conseguir dar uma olhadinha. O que eu vou passar para vocês, então, é um esforço de conectar ciência, tecnologia e sustentabilidade em todos os lugares, inclusive na administração pública. Tá? Quando a gente olha para esse slide, a gente vê diversas categorias, diversas palavras, né? Algumas delas estão muito presentes no nosso dia a dia, como uma busca, né? Quando se fala em eficiência, né, aquela noção de pagar o menor preço, de obter o melhor resultado, né, isso nos conduz a tomar decisões diárias na administração pública. Quando a gente fala de governança, muitas vezes esse conceito ele surge para a gente de uma forma muito nebulosa. Né? O que é governança? Como, de fato, implementar a governança no meu RPPS, na minha realidade? E o planejamento é um desafio de todos os dias. Se a gente parar para pensar, né? O planejamento é uma ação, é um esforço diário que a gente promove para dar conta da nossa rotina. Muitas vezes como mãe, como profissional, né, como pai, na sua função na iniciativa privada, são muitas funções que nós, seres humanos, exercemos no nosso dia a dia. A gente precisa se planejar para dar conta, não é verdade? Num mundo cada vez mais acelerado. O desafio é real. Mas a gente não pode falar de planejamento, governança e eficiência sem falar de contexto. A gente precisa entender o que está abraçando o desafio do gestor. E, nesse movimento aqui, acelerado, que eu comentei, a gente encontra o governo digital, que é uma categoria muito importante para ser pensada, debatida. Né? A gente encontra o desafio da transformação digital, que está em andamento. Então, a gente não tem a opção de fechar os olhos. A gente precisa, sim, compreender o que se espera da administração, para, de fato, viver essa transformação digital no seu contexto local. Falamos também em sustentabilidade. A sustentabilidade, que é uma palavrinha muitas vezes utilizada, né, de forma não tão coerente com as práticas. Né? A sustentabilidade que eu conheci e que também pude apreciar a partir de uma teoria que chama Sustentabilidade 4.0. Uma teoria escrita por uma autora geógrafa cearense, Magda Maia, né, e que me inspira muito, porque ela traz para a gente 4 R's. É algo prático. Né? É a reconexão pessoal, a remodelagem empresarial, né? A gente tem também a representatividade institucional, é o caso de cada um de vocês aqui, e o desafio de renovação legal. Hoje a Magda já fala também em restauração, regeneração. Mas o que eu quero trazer é o ponto de contato da sustentabilidade com o esforço diário de vocês. Tá? Por isso a sustentabilidade está ali também. Transparência. Nossa, na sociedade do conhecimento, a transparência ela acontece, às vezes, até de forma, vamos dizer assim, automática. Né? O que acontece do outro lado do mundo, a gente recebe aqui. As informações elas vão enchendo a nossa mente
né? E a administração pública não pode deixar de exercer na prática, né, o seu dever de informar. Então, a transparência ela tem uma lei própria, a lei do acesso à informação. E aí, sim, dialogando, né, costurando esses cenários, é possível entender melhor como lidar com o desafio de planejar, né, como lidar com o desafio de promover uma governança eficiente, eficaz, efetiva, de como também mobilizar os recursos e a realidade local do RPPS para alcançar o melhor resultado possível, né? E aí, uma pausa para dizer que é o melhor resultado, não necessariamente o menor preço. Tá? Para fazer tudo isso, vem um desafio grande, né? Que é o desafio primeiro, é a gente saber lidar com o nosso próprio pensamento. Nós crescemos e vivemos em uma realidade em que o menor preço ele ditou a tomada de decisão durante anos. A Lei 8666, né, ela é de 1993. Imagina, de lá até aqui, as modalidades eram escolhidas em decorrência do preço da contratação, inclusive. Isso não acontece mais com a 14133. Agora, a gente tem que pensar na natureza do objeto. Se o objeto é comum, beleza, a gente continua com o pregão, que é o queridinho, né, da contratação. Mas e se não é? E se o objeto não for comum? A gente pode contratar o menor preço? Vou deixar só a inquietação, por enquanto. Depois a gente conversa sobre isso. Então, a gente vai colocar aqui, num movimento de conexão, a realidade de cada um de vocês, RPPS, com o planejamento, a governança e a eficiência. E, para isso, nós vamos partir do artigo 11 da nova, nem tão nova, né, Lei de Licitações e Contratos. Tá? Esse artigo ele traz uma referência às 3 categorias, às 3 palavrinhas que a gente está usando na nossa palestra. E aí ele fala, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos neste artigo, no caput, promover um ambiente íntegro e confiável, isso tem tudo a ver com segurança jurídica também, né? Assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento, não é qualquer planejamento, é um planejamento estratégico, e as leis orçamentárias, e ainda promover eficiência, efetividade e eficácia. Quando a gente olha para o desafio, né, a gente vê esse artigo, em um dispositivo só, o legislador conseguiu trazer um desafio imenso, né, para cada um de nós, mas que é possível de ser enfrentado num esforço colaborativo. E isso a gente pode pensar a partir aí das normas que vêm regulamentar a 14133. Quando eu disse para vocês que o pensamento sistêmico é a chave, conecta tudo, né, eu trago essa reflexão por quê? Porque a 14133 é uma norma extensa, mas ela é maior ainda, né? Ela é muito regulamentada, ela é altamente conectada com o ordenamento jurídico. Será que a gente está pronto para tanta conexão? Né? Às vezes, a gente se apega só com a lei. A 14133 sozinha, ela não vai dar para a gente potencial, né, para alcançar a eficiência. A gente precisa conhecer as normas que regulam essa lei. Tá? Isso porque ela já vem num contexto de mundo que é um contexto ágil, acelerado, né, que pede que a gente olhe para as complexidades. Né? Logo, a gente precisa pensar de forma sistêmica. E, para dar passos no sentido de planejar a contratação, a lei trouxe alguns institutos jurídicos. Né? Ontem eu estava assistindo aqui a palestra do PCA, né, no setor da contabilidade. E isso, para mim, é uma grande alegria, porque eu confesso a vocês que, apesar de ser advogada, eu não me vejo fechada no mundo do direito,
Porque o direito ele é o dever ser, mas ele não alcança a efetividade se ele não se conectar com o que é, né, com os impactos que ele causa no mundo. Tá? Então, pensar esses institutos, o PCA já foi debatido ontem, né, é pensar também como a gente vai desenhar a rota do RPPS para promover uma contratação sustentável. O PCA ele é um documento que vai consolidar todas as demandas do órgão ou da entidade, né, aquelas demandas que é preciso que o órgão enfrente, né, conheça, detalhe, para alcançar a eficiência. Tá? E, para desenhar o PCA, a gente tem que ter memória. Não é assim na nossa vida, né, também? A gente não tem que pensar o que aconteceu para poder tomar decisão e planejar como agir? Na administração não é diferente. Aí nós temos o DFD. Esse documento que é tão subestimado, porque ele é simples, né? Ele é simples, entre aspas, ele é curtinho. Né? O DFD ele é um ponto de contato do setor de compras com a área requisitante, o setor requisitante. E quantos de nós estamos, de fato, abertos para colaborar? Né? Quantos de nós estamos, de fato, abertos para uma escuta qualificada? Porque imagina que, quando você está falando com o setor requisitante, é alguém de outra área, né, que muitas vezes não vai entender a importância de detalhar aquele pedido, né, que tem a informação na ponta da língua, mas não consegue colocar no papel. Acontece isso com vocês? Quando vocês vão ver o pedido, né, a gente da área de compras fica sem entender exatamente do que se trata. Né, e o objeto é tão claro para quem escreveu. Esse é um movimento que a gente precisa fazer no desenvolvimento de uma percepção sistêmica. Então, é o DFD que fundamenta o plano de contratações anual. No momento que a gente tiver esses DFDs organizados, por exemplo, no ano de 2025, eles são instrumento para o planejamento, para o PCA, do ano seguinte. Tá bom? E aí é essencial planejar um tempo de interação com o setor solicitante. Não é sobre encontrar quem está errado. É sobre entender como, juntos, a gente pode fazer dar certo. Né? E isso me conecta com uma lição que está até aí no final da apresentação, do Adam Grant. Né? Ele tem um livro, Pense de Novo. Eu sempre falo nesse livro, onde eu vou. A capa é uma chama, né? Um fósforo em chamas, e a chama é água. Né? É isso que a gente precisa fazer no setor de contratação. Né? A gente precisa ouvir, a gente precisa entender, né, como desenhar aquele objeto, né, de forma eficiente, junto com o setor solicitante. Porque eu do setor de compras, não sei o que você, setor solicitante, precisa. Tá? E é exatamente na especificação que a gente começa a caminhar num movimento sustentável de compras públicas. Tá? É ao especificar bem o objeto que a gente começa, sim, a desenvolver uma compra pública sustentável. Aí nós temos, num próximo passo, a figura do estudo técnico preliminar. Esse documento nasce na 14133. Né? E aí já traz aquela, poxa vida, mais uma coisa, né? Aquele sentimento de, poxa, mais uma coisa. Mas quantas vezes a gente estava lá, desenvolvendo ali um processo, e, no meio do esforço, percebia que tinha que voltar, porque algo que foi planejado ou pensado ali não era viável, não dava certo. Então, o estudo técnico preliminar ele não foi feito para ser complexo. Ele foi feito para garantir, inicialmente, né, uma percepção acerca da viabilidade da contratação. Tá? Esse estudo técnico preliminar, ETP, ele é conceituado lá na 14133, no artigo 6º, inciso 20º, em que a gente tem o seguinte, é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico. Bom, o foco aí é avaliar se há ou não viabilidade da contratação. O ETP é esse momento que eu pedi para vocês, que vocês planejassem
né, um momento de interação com o setor solicitante. A lei pediu que fosse feito de forma documentada aquilo que era preciso ser feito desde sempre, mas que muitas vezes, pela correria e por funcionar, né, de forma mais fragmentada dentro do órgão, a gente não conseguia sentar e desenvolver aquele objeto. Tá? E nós temos lá no TCU, vocês vão ver que eu vou ficar visitando alguns tribunais, né, principalmente o TCU e o TCE aqui de São Paulo, para pensar e apresentar para vocês o pensamento do julgador, né, de quem está fazendo o nosso controle externo. Tá? E o TCU, em 2024, numa ferramentazinha que chama Informativo, Licitações e Contratos, que eu recomendo fortemente que vocês acompanhem, é um documento quinzenal, divulgado pelo Tribunal de Contas da União, tá? Que vai nos mostrando como que a norma está sendo interpretada. Então, nesse informativo, nós encontramos aí que a lei, a 14133, ela não obriga a inclusão do estudo técnico preliminar como anexo do instrumento convocatório. Mas, caso o órgão promotor considere que a divulgação embasa melhor os licitantes, né, não há óbice quanto à sua publicação. A gente precisa promover o mesmo diálogo de compras com a área demandante no âmbito do TCU e do TCE. Né, na realidade nacional e na realidade local. Isso é movimento do pensamento. Tá? E aí é que eu digo para vocês que, no contexto aqui de São Paulo, vocês têm uma instrução do TCE que fala que o ETP é obrigatório. Liane, aí, né, eu ia com o TCE. Né? Vocês não são controlados pelo Tribunal de Contas daqui, de São Paulo. Então, o ETP ele se torna aí um instrumento de planejamento obrigatório. Tá? Esse é o movimento, a espiral que a gente tem que fazer. O PCA ele não pode desconsiderar o que diz a LOA, sob pena de inexequibilidade, né, de ficar inviável. O DFD, por sua vez, não pode desconsiderar o que foi planejado em termos de PCA. E o ETP ele tem que respeitar tudo que veio antes. Tá? Os objetivos do PCA eles foram detalhados no Decreto 10.947 de 2022. O que a gente observa, de fato, é uma nova racionalidade. Tá? Essa racionalidade a gente pode classificar como uma racionalidade ambiental. O que é isso? A racionalidade ambiental ela coloca num diálogo as questões, as dimensões econômica, social, ambiental e cultural da sustentabilidade. Mas, Liane, isso aí eu acho que é muito abstrato, né? Não se aplica. Eu fiquei muito emocionada quando eu estava escrevendo a tese de doutorado e dei de cara com o decreto do pregão. Né? Um decreto que antecedeu, inclusive, que ele é de 2019, ele antecedeu a 14133. E lá a gente tem, né, que é preciso observar, no mínimo, as dimensões econômica, social, ambiental e cultural da sustentabilidade. Então, está na norma. Né? Não é tão abstrato assim. É muito bom a gente se apropriar, né, do que existe no mundo do direito e pensar essas conexões com o mundo dos fatos. Então, o PCA ele é fruto desse movimento e busca racionalizar as contratações, né, das unidades administrativas. Aí, como fazer isso? Através da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas. Aqui tem um parêntese que eu quero fazer. Existe uma possibilidade de comprar de forma centralizada, que chama o sistema de registro de preços. Alguém aqui já realizou, já participou? Sim, né? Massa. O que acontece? No sistema de registro de preços, a gente consegue, como administração, alcançar um preço menor, por uma questão de economia de mercado. Eu, RPPS, informo aos demais que vou comprar, por exemplo, material de consumo, e aí o RPPS, que fica ao lado, mais distante, tem interesse também, a gente junta os quantitativos e eu, como órgão, né, na verdade, a licitação está sob a minha coordenação, né, como órgão coordenador do certame, eu vou lá e
dou andamento no processo licitatório e compro para mim e para você. Qual a dificuldade que eu vejo hoje? Né? Eu espero, vou me dedicar para fazer um artigo sobre esse tema, porque eu vejo uma grande oportunidade de promover eficiência no SRP, e que está sendo perdida porque nós temos várias opções de sites de contratação. Né? Cada município, às vezes, cada estado vai ter uma plataforma diferente. Né? E isso é custo para o listante, né? E, naturalmente, como é um custo para o listante, volta como custo para a administração, né? Porque vem no valor da proposta, tá? E inviabiliza essa conexão necessária para que o SRP aconteça. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar de forma urgente aí para destravar. Além disso, nós vamos ter a perspectiva de garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o Plano Diretor de Logística Sustentável e outros instrumentos de governança. Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. A tal da memória também, o PCA ele planeja para frente, mas com base em dados. Né? Evitar o fracionamento de despesas. Quando a gente pensa bem e desenha o que precisa, a gente não precisa ficar comprando pingado, gastando, né, com cada processo licitatório individualmente. Sinalizar intenções ao fornecedor, ao mercado, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade. Né? O que a gente compra, como Estado, influencia o comportamento do mercado. Olha que poder. Né? O que a gente compra como Estado mobiliza a construção, né, de soluções pelo mercado. Então, a gente precisa pensar bem para comprar bem. Né? Aqui, eu trouxe para vocês o roteiro do PCA. Por onde a gente vai caminhar para construir esse PCA? Primeiro, nós temos, acho que passou, passei mais, o ano de elaboração. Né? Esse material eu pretendo disponibilizar, se for possível, para vocês. Então, eu vou preferir trabalhar com alguns temas que eu sei que contribuem mais do que o que está ali dito de forma mais clara. Mas basta vocês observarem, né, que a gente a lei estabelece marcos temporais durante o ano para a elaboração do PCA. Tá? E ela estabelece marcos temporais na etapa de elaboração, mas também na etapa de execução. É possível, deixa eu ver se eu acerto onde é que aperta para apontar aqui. É possível mudar o roteiro? É possível repensar o PCA? Sim. Né? O legislador sabe que precisa haver essa possibilidade. Então, a gente tem aqui, ó, de 15 de setembro a 15 de novembro, a possibilidade de adequação à proposta orçamentária do órgão ou da entidade encaminhada ao Poder Legislativo. E, na quinzena posterior, a publicação da LOA, a adequação do PCA ao orçamento aprovado. Tá? Então, existe, sim, a possibilidade de repensar, mas dentro do prazo da norma. Tá? Para o ano que vem, a gente tem que se preocupar que o DF dele tem que sair até 1º de abril. Né? A data, inclusive, é a data de publicação da 14133. Né? Parece brincadeira, porque a 8666 tinha esse número, né? 8666. A 14133 nasce no dia da mentira. Né? É todo um movimento do universo. Mas, enfim, para a gente pensar que tem, de fato, como a gente planejar isso daqui. Vocês já ouviram falar em gestão ágil? Né? A gente tem que trazer a gestão ágil para a administração pública, usar sistemas que viabilizem, né, esses processos, a conexão desses processos, a conexão entre pessoas, entre tarefas, tá? E colocar lá esses prazos para poder dar andamento e chegar no ano de execução. No ano de execução, né, nós vamos ter a opção aí de fato, né, colocar em prática o que a gente desenhou. Né? Então,
nesse processo aqui, a partir de julho, nós vamos ter aí que os setores de contratação elaborarão, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão, né, isso daqui é um decreto federal, tá, que inspira também as regulamentações no cenário local, nós vamos ter as orientações da Secretaria de Gestão, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, lá na esfera federal. E aí, esses setores devem elaborar relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação. Então, o PCA ele não se encerra no momento em que você divulga o documento. Ele starta, é diferente, né? Ele starta uma nova caminhada. Tá? Perceberam já uma conexão interessante aqui? Ó? Olha o que aparece aqui no decreto. Nós temos uma referência a uma secretaria que aborda exatamente o tema do governo digital. Quantos pararam, né, para consultar o que a lei do governo digital exige da gente em termos de eficiência? Porque existe um rol extenso. Né? A eficiência pública ela é detalhada na Lei 14.129. Bom, para fechar só aqui, o roteiro aqui do ano de execução, é importante de dizer que as contratações planejadas e não realizadas, elas devem ser justificadas quanto aos motivos. Vamos guardar essa palavra com a gente. Motivos de sua não consecução. E, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao plano de contratações referente ao ano subsequente. Tudo que está acontecendo aqui deve estar dentro do processo. Não só dentro da cabeça de quem planejou. A gente precisa exercitar essa habilidade de detalhar os fatos no processo. Imagina que o TCE pega um processo seu, né, e todos, quem não teme, né? Quem não teme uma situação como essa? E aí você fez tudo bonitinho na prática, mas você não colocou no processo. Aí o TCE, ele tem como saber o que de fato aconteceu? No direito, a gente diz que o que não está nos autos não está no mundo, né, Luana? No que não está nos autos, os advogados, a gente tem isso direto, não está no mundo. Então, como que a gente vai se defender? Palavras não são suficientes num cenário como esse. Então, descrever, narrar. Né? Por isso, o esforço colaborativo, porque quem lê, às vezes, consegue apontar, né, para quem escreveu o que não está tão claro assim. Tá? E aí, na perspectiva dos motivos de sua consecução, pronto, já vimos, né? Essas alterações elas vão inspirar mudanças no PCA futuro. Aqui algumas decisões do TCE São Paulo, para ilustrar, né, a noção de planejamento. O Tribunal de Contas de São Paulo ele vem trazendo decisões reiteradas, né, que reforçam o dever de planejar. Tá? Eu trouxe duas aqui, uma de 2024, aliás, as duas, né, são de 2024. Também de uma ferramenta que o TCE... Gente, o TCE daqui é muito bacana, tem muita coisa legal para a gente acompanhar no site. Né, eles têm também, como o TCU, eles têm o boletim, que sai periodicamente. Então, é possível acompanhar. A gente precisa entender o que o TCE está pensando. A lei é nova, o sistema está se desenhando. Né? Então, essa insegurança que a gente tem, naturalmente, né, por ser um cenário de transição, ela vai dando espaço à segurança metodológica quando a gente toma alguns cuidados. E entrar em contato com esses boletins e esses informativos é, sem dúvida, né, um deles. O que diz o TCE? O planejamento de compras pela administração pública deve cumprir as previsões do artigo 40 da 14.133, dentre as quais se destaca a especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, se houver. Né? E essa especificação ela não pode descuidar de aspectos voltados à qualidade, não quantidade, né?
Importante. Sustentabilidade tem a ver com qualidade e quantidade. É diálogo, tá? Requisitos de qualidade, rendimento, aí já traz uma noção de quantidade, compatibilidade, durabilidade e segurança. É simples especificar o objeto? É possível, mas é muito interessante que isso seja feito de forma colaborativa, que não fique com uma pessoa só, tá? O que mais diz o TCE? Ele diz o seguinte: consoante assentada a jurisprudência deste tribunal, competia ao ente licitante tomar providências necessárias à conclusão tempestiva do torneio, no caso certame. Identificando, aqui ele está dizendo o seguinte, olha só, se der alguma coisa errada, você tem que prever, planejar. É claro que, se você prevê e algo acontece, né, numa perspectiva de incerteza que você não tinha como assimilar, você vai justificar. Mas a gente está sujeito o tempo todo a contratempos, né? Então, o que o TCE está dizendo é que a gente precisa contemplar esses contratempos no planejamento do certame, tá? Então, identificando o lapso temporal necessário e suficiente para o término do procedimento licitatório, computado desde a fase preparatória e consideradas todas as nuances que envolvem a sua formalização, incluindo a sua lisura como forma de evitar representações. Tá? Então, no caso, houve um recurso. E aí, esse processo licitatório foi judicializado. E, por causa disso, houve uma demora. Aí, a administração quis comprar via dispensa por emergência. Aí, o TCE disse, não, você tinha que ter previsto que o contratempo pode acontecer. Então, a gente tem que começar o certame com antecedência. Tá? E aí, ele fala, ó, impertinente qualquer tentativa de atribuir a ordem de paralisação expedida, o retardamento na conclusão. Mais uma decisão aqui. A jurisprudência do TCE tem exigido adequado planejamento das contratações, inclusive no que respeita ao dimensionamento dos quantitativos para o registro de preços. Eu quero comprar. Antes, registro de preço é um tema que foi regulamentado em termos de lei, né, com a 14133. Antes, a gente não tinha uma lei, né, uma norma com status de lei regulamentando o assunto. Mas ele já acontecia, né? Tinha um decreto da União, e aí SRP já era uma realidade no âmbito da contratação. O que acontece é que tinha gente que comprava demais. Eu vou comprar aí porque é um estoque virtual, né? O sistema de registro de preço, você não é obrigado a pagar para receber logo tudo que você pede. É uma espécie de estoque virtual. E, com isso, gerava uma expectativa no fornecedor. E o fornecedor te dava um preço, considerando o quantitativo total. Aí o gestor comprava 20%, comprava 30%. A administração não quer, ela não quer também prejudicar o fornecedor. Então, por isso, a gente também tem que planejar, quando for comprar, via SRP, que hoje é um procedimento auxiliar, tá? Descrito lá na 14133. Liane, e por que falar tanto sobre essa perspectiva de motivos? Lembra que eu falei para vocês, guardem essa palavrinha. Aqui eu vou trazer o Juarez Freitas, que é um jurista, ele é administrativista e tem um livro de Sustentabilidade e Direito ao Futuro. Ele tem uma contribuição essencial na perspectiva das compras públicas sustentáveis no Brasil e diz que, como quer que seja, ao encartar, por exemplo, o princípio da motivação, a nova legislação não se restringe a demandar a enunciação límpida e congruente de fundamentos de fato e de direito, nos moldes requeridos pela lei de processo administrativo. O que a lei pede, né, na verdade, ela exige, é a estimativa de riscos com foco incontornável no ciclo de vida do objeto. O Juarez Freitas fala em ciclo de vida do objeto. Eu queria que vocês pensassem também o ciclo de vida da contratação. O que a gente precisa, de fato, para que essa contratação aconteça a contento. Tá?
Bom, lá em cima, o princípio da motivação vem de novo. Por quê? Porque na 8666 não havia uma previsão expressa da motivação como princípio. Já na 14133 ela aparece. Ou seja, a motivação de licitar e contratar não pode, sob pena de antijuridicidade manifesta, permanecer dissociada da perquirição equânime. O jurista fala difícil, né, gente? Até eu fico assim, porque eu gosto de falar mais fácil. Permanecer dissociada da perquirição equânime e dinâmica sobre prós e contras do objeto. Com esse escopo, faz-se mandatório o escrutínio integrado, holístico e pluridimensional de riscos, inadmitida a abordagem rasa, superficial e de fachada. Traduzindo, o que a gente tem é que a nova lei ela traz um instrumento também de planejamento, que é a matriz de risco. Né? Então, motivar bem só vai acontecer quando a gente for capaz de compreender o risco da contratação. Tá? Então, o TCU ele tem decisão já contribuindo, detalhando, e essa decisão está no material, o passo a passo. Eu tenho que fazer algumas escolhas para poder ir com vocês até o final, porque planejamento, governança e eficiência dava para eu fazer uma aula para cada um. Então, eu coloquei no material, vocês vão ter acesso, mas o fato é que a matriz de riscos também é colaborativa, olha só. O setor requisitante precisa conversar com o jurídico, ele não pode fazer uma matriz de risco sozinho. Tá? Liane, a realidade do RPPS, né, que muitas vezes não conta com o setor jurídico dentro da sua estrutura. Aí ele vai procurar o suporte, o diálogo, ou na procuradoria, lá na prefeitura, né, ou, se necessário, mediante uma contratação de um serviço técnico especializado. Tá bom? Bom, e por que a gente tem que falar de risco? Primeiro, porque a gente está vivendo na sociedade, né, da incerteza. Segundo, porque a complexidade ela nada mais é do que a costura de inúmeros fios, né, uma trama. O Edgar Morin fala que é uma trama, né, de fios interconectados e que se tornam ali interdependentes. E quando a gente fala em risco, o Tribunal de Contas, preocupado com o assunto, ele disse o seguinte: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar as pessoas, porque não é fácil assimilar, né, os riscos. E eles não têm a visão do todo, que eu, TCU, tenho. Então, o TCU lança a lista de alto risco do TCU, ou LAR. Né? Palavra sugestiva, né? O LAR de riscos que nos recebe hoje, né? Nesse cenário aí altamente ágil. Tá? No contexto da última lista divulgada, olha o que aparece em primeiro lugar no eixo temático social: concessão e pagamento de benefícios previdenciários. Ai, me deu medo, né? Dá essa sensação em vocês? Né? Então, a gente precisa do quê? A gente precisa de ferramentas, a gente precisa de segurança, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa ser eficiente. Mas, na frente, eu vou comentar que eficiência é dever de eficiência, subjetivo, e técnica também. Tá? No mundo digital, adotar sistemas adequados e contar com o conhecimento pertinente necessário torna-se, então, essencial. Tá? E aí, a motivação como princípio, ela vai nos dar esse chão. Porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos diz que é preciso observar as consequências práticas da decisão. Tá? Os obstáculos e as dificuldades reais do agente, isso tem que estar dentro do processo. Eu não tenho como saber quantos profissionais tem no seu RPPS. Eu não tenho como saber como é a sua disponibilidade orçamentária. Eu não tenho como saber as dificuldades que você atravessa no seu dia a dia como RPPS. Mas, se estiver no processo, ao analisar, eu, TCE, vou perceber, vai entrar na minha esfera de análise. Tá? Exigências das políticas públicas. Então, é possível
desenhar um processo individualizado, um processo pertinente a cada unidade que vocês aí representam. E isso, quem nos dá essa possibilidade é exatamente o princípio da motivação. Aqui eu vou passar mais rapidinho, mas está lá, ó, artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? E aí a norma diz, não se tomará uma decisão com base em valores jurídicos abstratos, sem considerar as consequências práticas dessa decisão. Quem vai demonstrar se a tomada de decisão é necessária e adequada é a motivação. A justificativa, olhem para ela com carinho no processo. Ela tem que fazer sentido do início ao fim. Ela tem que contar uma história. Eu, quando trabalhei uma época lá na SEAS, no Ceará, no Sistema Socioeducativo. E a gente teve um processo licitatório que eu lembro que eu trago comigo como exemplo até hoje, que era sobre a aquisição de beliches. E a justificativa era assim, o centro socioeducativo tal, necessita de 15 beliches para acomodar os menores em conflito com a lei. Aí eu falei, eu já sabia que precisava. Né? Precisar, se o processo vem aqui, eu já sabia. Mas por quê? Como surgiu essa necessidade? Quando? Entende? É a tal da historinha mesmo, da narrativa. Né? A narrativa é um tema que está tão em alta, né, nas mídias digitais. É isso, tem que estar na justificativa, tem que estar dentro do processo. Então, é a motivação que vai dar essa oportunidade para a gente. Mais na frente, eu quero mostrar para vocês que os valores jurídicos abstratos importam. Para o diálogo que a gente vai construir, esses valores importam. O que a gente não pode fazer é tomar uma decisão somente com base nos valores. E aqui estão para vocês os valores da nossa organização aqui de referência em termos de controle externo, do TCE aqui de São Paulo. Liane, então você está falando de inovação, de governo digital, de sustentabilidade. Vamos voltar aqui. Não, eu quero saber do dia a dia, eu quero saber como é que eu resolvo. Aqui, ó, se você não inovar e não promover a sustentabilidade, você vai estar indo contra os valores do TCE, que controla os seus atos. Então, inovação, sustentabilidade, ética, reconhecimento e transparência são valores jurídicos abstratos que, sim, devem conversar com a tomada de decisão, né, em cada contexto, em cada realidade. Aqui nós trazemos o Decreto 9.830, de 2019. É um decreto que regulamenta a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Que também, eu confesso a vocês que poucas vezes ouvi menção a esse decreto. E ele fala algo muito importante sobre interpretação de normas. Quando a gente vai desenhar uma contratação, a gente nada mais faz do que colocar em prática aquilo que o legislador disse que a gente deveria fazer. Então, no artigo 8º, nós temos que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos, as dificuldades reais e as exigências das políticas públicas a seu cargo, tá? Sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, está aí. É aqui que vocês encontram aquela segurança, aquele chão, né, que a gente estava conversando. O artigo 22, voltando lá para a LINDB, ele menciona expressamente esses obstáculos, essas exigências, e também os direitos dos administrados. Então, não falta regulamentação jurídica para que a gente costure soluções adequadas, necessárias. Tá? Mas a gente tem que ter também capacidade de compreender, de fazer um diagnóstico. Vocês já ouviram falar em biomimética? A biomimética ela é uma ciência voltada para a compreensão da genialidade da natureza. A natureza inova. E aí, através da biomimética, a gente estuda processos, funções, ações e replica no mundo dos fatos. Isso já acontece há muito tempo, principalmente no âmbito de materiais. Esse piso aí que vocês estão, né, sobre o qual a gente está, muito provavelmente, né, ele foi idealizado a partir do estudo das conchas dos caracóis, porque são estruturas altamente resistentes. Então, essas reflexões são reflexões que a gente pode
trazer, né? E aí eu trago para vocês uma imagem, né, de 3 troncos. Né? Aqui ninguém quase vê, né, gente? É o probleminha. Aquela contratação mais simples. Aqui um problema maior. Né? É o problema. Aqui, olha a complexidade para ele chegar onde ele chegou. Será que a gente está tratando cada necessidade de acordo com o que ela nos apresenta? Né? Então, mais uma vez, será que a gente está colaborando o suficiente? Será que eu vou buscar a ajuda de quem tem conhecimento técnico para ter eficiência? Então, essa eficiência que a gente vem falando é uma eficiência que eu busco fundamentar na noção de critérios técnicos e científicos também. O erro grosseiro enseja a responsabilização. A gente não quer errar. Não é verdade? Quem aqui gosta de errar? Tem alguém que gosta de errar? Não tem. Né? Mas quem aceita o erro como oportunidade? Não é bom? Porque só erra quem trabalha. Né? Eu só vou errar falando aqui, me expondo, gaguejar, ou, enfim, se eu me colocar no lugar que eu estou. Então, nessa perspectiva, o que a gente não quer é cometer um erro grosseiro. A gente não quer, isso a gente não aceita. Né? E o que é esse erro grosseiro? É uma ação, né, que deixa de lado a perspectiva dos critérios, das normas e critérios científicos e técnicos que tratam do tema da contratação. Tá? O que são os princípios da precaução e da prevenção? São os 2 princípios que a administração usa no sentido de prevenir riscos, né, de precaver perigos. Tá? Então, a gente tem que lidar com essa realidade aqui e garantir que a nossa caminhada, quando o problema for maior, eu quero contratar um sistema grande para o meu RPPS, ou eu preciso de uma análise atuarial, né, ou uma análise de investimento. Você tem no RPPS um profissional com a expertise técnica adequada para te dar segurança? Se não, então você precisa compreender, para que, de acordo com essa compreensão, você possa tomar uma decisão, agir. Faz sentido para vocês? Nem tudo enseja a complexidade na contratação, mas a gente tem que ter essa percepção, né, do que exige o suporte de mais alguém. Bom, 2 livros. Um já indiquei para vocês, Sustentabilidade, Direito ao Futuro. O outro é esse aqui, Direito Administrativo do Medo. Ele fala exatamente sobre esse sentimento de insegurança que acomete a gente na hora de contratar. Tá? E, pensando nisso, é que eu trouxe para vocês também a noção de governança, né, dentro do contexto normativo. Então, o medo, ele acontece, ele faz parte do processo, né? Em tudo na vida da gente, a gente, em alguma medida, se conecta com medo. Mas, na esfera do poder público, a governança, ela direciona o agir. A gestão, quem está ali no operacional, tem que conversar com quem está na alta governança. Né? Se não houver essa conexão também, mais inseguro fica o gestor. Então, a governança, o conceito de governança foi trazido na esfera federal e existe uma política só voltada para o assunto. Outro tema que muitas vezes a gente não conhece. Como eu estou mostrando para vocês, vocês podem perceber, a 14133 ela não vem sozinha. Né? Ela não vem sozinha. Ela é conectada com várias normas. Tá? E aqui, como governança, nós vamos ter esse conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle. Tá? Nós vamos ter tudo isso voltado para a noção de avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Tá? E, para isso, né, esse esforço vai se dedicar à condução das políticas públicas e à prestação de serviços. Valor público. Né? A gente tem produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que representem respostas efetivas e úteis. Vocês sabem o que é serviço na 14133? Achei super interessante. Na 14133, há uma menção expressa à perspectiva da utilidade.
material e intelectual do serviço. Na prática, o que a gente vê? Às vezes, a contratação via menor preço te entrega, vamos dizer assim, uma perspectiva de execução de contrato que não te oferece utilidade intelectual, que não te oferece utilidade material. Alguém que já viveu isso? Comprei o menor preço, mas não vejo a hora de acabar o contrato, que é para eu poder ter outra pessoa prestando serviço. Estou vendo, assim, a gente percebe. Então, essa realidade vocês não precisam viver, desde que vocês consigam identificar qual é, de fato, o problema, que é o tronco mais largo, que é mais complexo, e como a gente pode agir para resolver. Principalmente nas atividades fins do RPPS, já existe manifestação de que vocês devem, podem adotar a inexigibilidade, por exemplo, como via. E aí vocês, claro, precisam colocar tudo no processo. E quando eu falo tudo, é tudo. A gente não pode deixar só aqui, não. Bom, então, o valor público, ele vem dessa utilidade que a lei fala que o serviço tem que ter. Ah, mas eu tenho muito medo de contratar se não for pelo menor preço. Aí eu fico me perguntando assim, mas você não tem medo da execução do serviço? Eu tenho medo da execução do serviço, não é verdade? Você não tem medo de ficar inseguro com aquele prestador que não te entrega, que não tem aquela expertise? Tá? Quanto tempo eu tenho? Eu me empolgo. Tá. Então, a gente prossegue aqui e tem lá a noção de alta administração, não vou ler, tá? Mas quem tem poder de tomada de decisão no RPPS. E a gestão de riscos, que a gente viu aqui, que também é uma exigência da 14133, na perspectiva de planejamento. Bom, gente, essa liderança, ela, como mecanismo para o exercício da governança, ela envolve integridade, competência, responsabilidade e motivação. Opa, de novo a motivação. Está vendo? A motivação ela é essencial nesse novo cenário. Estratégia e controle. Então, a gente precisa desenhar liderança, estratégia e controle na esfera aí de priorização de projetos. Quem vai dizer o que priorizar é a alta governança. Se a alta governança não apoia a gestão, as coisas não vão bem. Se a alta governança não dialoga, não promove uma priorização clara das ações a serem implementadas, o órgão não vai bem. Tá? E a ideia de controle. A gente tem que ter um controle interno. A lei também estabelece. Esse controle também é uma medida de prevenção e precaução. Na esfera interna, você não precisa se expor. Você pode, por exemplo, conversar com quem seja lá da área e já corrigir o que for preciso. Não está passando? Pronto. Bom, aqui eu vou destacar só esse finalzinho. Ó. Fala do TCU lá no relatório que ele tem só sobre governança. Governança não é o mesmo que gestão. Inclusive, já se fala em nova governança pública, nesse cenário hiperconectado. Não é o mesmo que gestão. Enquanto a governança direciona, a gestão realiza. Como é que o pessoal fala? É mais importante a direção do que a velocidade, não tem? É mais importante. Então, a governança ela tem que estar ali, do lado. E como é que ela vai fazer isso? Primeiro, ela tem que saber o caminho. Primeiro, ela tem que entender o caminho que quer percorrer. Então, o conhecimento é essencial. Depois, é preciso conversar um pouco mais com os órgãos que vão exercer esse controle sobre nós. Eu penso muito assim, o TCU contrata, o TCU licita. Então, quem eu posso procurar se não o TCU? O TCE licita. Então, eu vou bater lá. Eu brinco que o espaço virtual é um mundo onde a gente vive. De fato, é. Então, eu vou bater lá na porta do TCE, no site, e vou. Eu brinco com aquele site. Eu entro procurando, entendendo o que acontece. E foi assim que chegou para mim esse referencial básico de governança lá do TCU, de 2021. Aqui, a gente estava até falando sobre isso ontem. Olha só, o ciclo, esse ciclo, ele é uma espiral. Ele não é um círculo que volta para o mesmo lugar.
Tá? E nessa espiral, a gente tem governança e gestão se interconectando bem aqui, nas ações de dirigir, monitorar, controlar e planejar. Tá? O que eu acho super importante, né, aqui tem a estrutura do órgão, ó, o que eu acho super interessante dessa imagem é o TCU dizendo assim, olha, vamos ser humildes. Né? Muitas vezes a solução vai estar lá no mercado. Outras não, outras eu posso ter gente aqui capacitada na minha estrutura. Né? Então, eu preciso conhecer o que está sendo produzido lá no mercado. Eu preciso dialogar com a sociedade. Tá? E essa abertura está no documento do Tribunal de Contas da União. Aqui, no mesmo documento, a gente encontra 2 ciclos. Ó. O ciclo da governança e o ciclo da gestão. Na governança, nós vamos perseguir efetividade e economicidade. E, na gestão, nós vamos perseguir eficácia e eficiência. Né? Eficácia através de indicadores. Então, a governança, ela dirige. Se a governança não dirige, a gestão não trabalha bem. A governança monitora e avalia. Inclusive, se ela precisar, ela muda a direção. Está tudo bem. Né? A gestão, ela vai planejar, executar e controlar. Tá? Enquanto a governança manda a estratégia para a gestão, é daqui que vem a accountability, a possibilidade de avaliar os resultados de fato alcançados. Tá? Assim, a governança é a qualidade do processo decisório e efetividade, enquanto a gestão recebe direcionamento superior. E se preocupa com a qualidade na implementação de rotinas ali. Tá? O foco é eficácia e eficiência. Bom, gente, tem algumas perguntinhas que o TCU trouxe para ajudar. E, em tempos de IA, né, já se fala muito que o que vai garantir a qualidade do profissional não são as boas respostas, mas as perguntas de impacto que você é capaz de fazer. Né? E o TCU fez isso para a gente. Então, ele traz ali, para a governança, algumas perguntas-chave. Os problemas priorizados foram resolvidos? É uma delas. Né? Como, por quem e por quê? Então, a justificativa tem que trazer isso aqui. E aí nós vamos além, porque a gestão também tem as suas perguntas. Bom, então, eu entendo que o Tribunal de Contas ele colabora com o exercício da contratação. Vocês concordam comigo? Se a gente consegue implementar essas perguntinhas na esfera da governança e na esfera da gestão, a gente tem o quê? A gente vai ter muito mais segurança no processo. E aí, para falar de eficiência, chegando perto aqui, né, do final, a gente tem que considerar tudo que está conectado, que vai mobilizar as ações dessa gestão. Então, nós temos lá a Lei do Governo Digital. Vocês vão ver que o primeiro inciso, o primeiro princípio que orienta é desburocratização, modernização, quando se fala em eficiência pública. Então, a transformação digital... eu não preciso me preocupar com isso agora, não quero. A gente não tem essa opção. Né? Então, a eficiência hoje caminha ao lado da noção de governo digital. E o TCU, em seu planejamento estratégico, outro documento que eu adoro conhecer, que eu sugiro que vocês também procurem conhecer, o TCU ele diz o seguinte, ele tem um objetivo 17 voltado para trabalho e proteção social, que é exatamente contribuir para a previdência social sustentável, confiável e eficiente. Tá? Nesse cenário, nós vamos encontrar, eu vou passar, que isso aqui eu já falei, nós vamos encontrar um tribunal muito mais pedagógico, muito mais parceiro. O tribunal ele assume essa função no contexto social, a partir da 14133. E isso está expresso lá no artigo 173, né, da nova Lei de Licitações e Contratos. O que a gente observa, portanto, é uma preocupação com a prevenção de erros. E aí eu acrescentaria de erros grosseiros. Tá? Muito além aí do que era o foco antes e que, às vezes, talvez continue sendo, né, o foco de alguns tribunais, que é essa noção de só sancionar, corrigir. A gente vai buscar, no cenário do governo digital, a ferramenta adequada. Né? A gente precisa ter essa segurança.
Quando a gente tem a ferramenta segura e tem conhecimento sobre si, e aí eu digo se eu gestor e o órgão, né, conhecimento do órgão, da realidade do órgão, a gente alcança aqui, ó, essa humildade confiante que dá segurança para o agir. Aqui reforço o que eu falei para vocês, então, aspectos subjetivos e aspectos técnicos, eles precisam dialogar, né, para que a gente promova uma eficiência no mundo dos fatos. Né, e, para isso, a gente precisa também repensar, às vezes, o nosso modo de funcionar. Né. Os pesquisadores, segundo o Gil, eles têm que ter algumas qualidades. E eu acredito que essas qualidades são altamente valiosas para quem trabalha com compras públicas também. Né. Por isso, eu trouxe para vocês. Atitude autocorretiva. Está tudo bem errar, desde que a gente tenha a oportunidade de aprender e consertar. E que não seja também um erro grosseiro. Integridade intelectual. Se a gente busca um dado, assimila um conhecimento, é muito importante que a gente tenha esse respeito pela fonte. Né? A gente não vai também beber conhecimento de qualquer canto. Conhecimento do assunto. Imaginação disciplinada. Olha o erro grosseiro longe, né? A gente pode ser criativo, mas a gente tem que garantir critérios técnicos e científicos. Confiança na experiência, perseverança e paciência. Criatividade, sensibilidade social e curiosidade. São atributos do pesquisador que valem super a pena aí para a figura do gestor. Então, a gente precisa entender a compra como uma teia de oportunidades e costurar questões de fato, de direito, obstáculos, dificuldades reais, obrigações, né, do órgão, sem descuidar do contexto de mundo que nos recebe. Esse é o contexto de mundo lá na ONU, Agenda 2030, né? Por exemplo, pode ser um ponto de partida para vocês, né, pensarem uma justificativa que costura cenários locais com cenários globais. Liane, tem alguém fazendo isso? Tem. O STF faz isso, tem uma agenda que chama Rafa 2030, que vocês podem acessar. O STF tem uma plataforma, STF Mais Sustentável. Né? O TCE daqui, ele vincula as decisões aos ODS. Então, se vocês forem ler a decisão lá no final, vocês já sabem, né, qual ODS eles estão alcançando. Tudo isso é uma construção que sinaliza para esse desfecho que eu vou apresentar, que nem sempre o menor preço é a melhor solução. Decisões aí do TCE de São Paulo, tá? Que reforçam o que a gente falou até aqui e que nos trazem a essa aqui, ó, lá de 2021. Né? Um exame prévio, estou pensando no tronco, naquela contratação ou numa tomada de decisão mais complexa. O TCE pega e diz, olha só, se você precisa de alguém que tenha expertise técnica, né, o critério de julgamento pelo menor preço ele não é compatível com a contratação. A gente tem que pensar no melhor para a administração, no melhor preço. Tá? E aí ele diz que aqui, quando os serviços são de cunho eminentemente intelectual, se eu preciso de suporte nesse sentido, né, eu não posso trabalhar com o pregão. As minhas opções seriam concorrência, que admite técnica e preço, ou inexigibilidade. Certo? Olha o tempinho que... Pronto. Aqui vocês depois podem olhar, é só para convidar vocês a repensarem. Às vezes, as nossas convicções elas estão conectadas com um ponto de contato que a gente tem com o mundo. Então, ouvir o outro pede que a gente dê um passinho para trás, né? Tente entender a incompreensão que há entre nós. E essa ética ela pode, sim, mobilizar esse exercício que eu estou trazendo para vocês, que é o exercício de pensar como um cientista para promover compras sustentáveis. O Adam Grant diz que é preciso, para pensar como cientista, né, isso exige mais do que apenas reagir com a mente aberta. Exige manter a mente aberta ativamente. Exige procurar motivos pelos quais podemos estar errados e não motivos pelos quais devemos estar certo. E revisitar nossas opiniões com base no que descobrimos. Então, gente, é essa espiral aqui que eu desejo a vocês, certo? Essa espiral em que a gente possa pensar soluções num cenário dialógico e que gaste menos energia, né, num sistema muito mais sustentável e regenerativo.
Tá? E agradeço a atenção de vocês, né? Eu sei que é muito tempo sentado aí, mas para mim foi uma grande alegria, né, poder participar desse evento. Parabenizo a organização, achei incrível colocar em diálogo diferentes áreas do conhecimento. Afinal de contas, o dia a dia de vocês exige isso de vocês, né? Exige isso da gente. Tá? Fico à disposição e encerro aqui a minha fala. Muito obrigada. Nós temos ainda um tempinho para perguntas. Alguém gostaria de fazer perguntas? Ninguém ou todo mundo? Entendeu? Olha lá. Ali, acho que tem uma. Vamos lá. Primeiro... Alô? Ah, tá. Primeiro, obrigada pela palestra, gostei muito, parabéns. A minha dúvida, na verdade, ela é simples, assim, até certo ponto. Você falou muito sobre a qualidade também daquilo que se adquire, não apenas do menor valor. Só que quando a gente adquire objetos, por exemplo, por dispensa, por conta do valor, nós usamos muito por critério o menor preço. Mas, às vezes, por exemplo, uma aquisição de bebedouros, de purificadores. E aí a gente cai nesse impasse de, às vezes, o menor valor não ofertar qualidade. Como que a gente consegue se resguardar disso? Ótimo, me deu a oportunidade de falar. Eu já vi isso acontecer, eu já fiz um pregão de caneta, em que eu comprei caixas e caixas de caneta, e, gente, a caneta não escrevia. E a descrição dela era... Não escrevia mesmo, assim. A gente se juntou e derrubou uma caixa, nenhuma escreveu. Então, outra, café. Compramos café. Gente, tinha um gosto que ninguém conseguiu tomar. Isso na esfera estadual, viu? Os órgãos estaduais todos. O que acontece? A gente tem que... quando a gente trabalha o menor preço, a gente tem que garantir a qualidade através da prova de conceito ou de uma análise da solução também. Se for na área de TI, por exemplo, você pode colocar no edital que você quer fazer um teste, quer viver, né, uma experiência com aquela solução. Tá? Por quê? Porque isso te dá ferramenta para chamar o próximo colocado. Às vezes, o menor preço ele está altamente conectado com a baixíssima qualidade, né, do que se compra. E a ineficiência vem de você ter aquele mundo de café lá. Aí fica, gente, todo dia o pessoal faz, mas ninguém toma. Aí, o que acontece? Compra-se um café por fora, olha só, porque comprou o mais barato. Então, é sempre bom a gente chamar, né, e pedir uma amostra. Pedir já colocar no edital, né, que a comissão, né, no caso, o pregoeiro, poderá solicitar a amostra. Tá? Isso vai te dar a segurança jurídica que você precisa para pedir e até mesmo para negar. Outra coisa, na hora de avaliar, não é interessante avaliar sozinho. O pregoeiro não avalia sozinho, ele chama o demandante, tá? Que geralmente tem mais expertise ali e que pode fundamentar a recusa, junto com o pregoeiro. Tá bom? Respondi?